e eu sei algo sobre essa realidade. Isso significa que todos os dias, milhões de americanos se preocupam com como vão pagar o aluguel, pagar pela creche, pagar por uma consulta médica. Quando ficam doentes, eles se preocupam com o que acontece quando o carro quebra e eles não podem pagar os $1.000 que custa para consertá-lo. E o que acontece quando eles não conseguem ir trabalhar porque não têm um carro? Eles se preocupam com como podem pagar por comida saudável para seus filhos, quando o preço dos alimentos está nas alturas. Engraçado. Ouvi Trump falando por 90 minutos. Esta noite, não ouvi uma palavra dele sobre a realidade econômica enfrentada por 60% do nosso povo, ou o enorme estresse sob o qual eles vivem. Discurso de 90 minutos. Nenhuma palavra sobre a realidade econômica enfrentada pelos trabalhadores americanos. Mas isso não é tudo. Hoje na América, todos sabem que nosso sistema de saúde está quebrado. É disfuncional e escandalosamente caro. Continuamos sendo a única nação rica no mundo que não garante assistência médica para todos. Senhor presidente, você realmente quer tornar a América grande novamente. Então, certifique-se de que todo americano, independentemente da renda, possa ir a um médico ou hospital, sem se preocupar com como vão pagar as contas. Presidente Trump, saúde é um direito humano. Eu não ouvi uma palavra de você, nem uma palavra. Durante o discurso de 90 minutos, nem uma palavra sua sobre a crise de saúde que está impactando muitos milhões do nosso povo. Nem ouvi você dizer: por que pagamos de longe os preços mais altos do mundo por medicamentos prescritos, às vezes 10 vezes mais do que as pessoas em outros países? E por que 1 em cada 4 americanos não consegue pagar as prescrições que seus médicos prescrevem? Nenhuma palavra sobre o custo exorbitantemente alto dos medicamentos prescritos. Senhor presidente, temos quase 800 mil americanos que estão desabrigados. Mais de 20 milhões de nossos cidadãos gastam mais da metade de sua renda limitada em moradia. Temos uma grande crise habitacional na América. Todos sabem disso, aparentemente, exceto você, porque no seu discurso desta noite não ouvi você mencionar a crise habitacional. Hoje na América temos mais desigualdade de renda e riqueza do que jamais tivemos. As 3 pessoas mais ricas da América, as pessoas que Trump convidou para ficar atrás dele em sua posse, agora possuem mais riqueza do que a metade inferior da nossa sociedade. 170 milhões de americanos. Alguém aí ouviu uma palavra do presidente dos Estados Unidos sobre essa questão enormemente importante que atinge o próprio tecido da nossa sociedade, tão poucos possuindo tanto enquanto tantas pessoas sofrem? E aqui está algo mais que o presidente esqueceu de discutir. Não é apenas nossa expectativa de vida. 4 anos a menos do que outros países ricos, os 50% mais pobres deste país, a classe trabalhadora da América, em média, vivem 7 anos a menos do que o 1% mais rico, entendeu? Em outras palavras, ser pobre ou da classe trabalhadora neste país hoje é uma sentença de morte. Você ouviu alguma discussão esta noite sobre por que tantas de nossas pessoas estão vivendo vidas mais curtas do que deveriam? Durante seu discurso esta noite, Trump não disse uma palavra sobre como vamos enfrentar a crise planetária das mudanças climáticas. Os últimos 10 anos, como a maioria dos americanos sabe, foram os mais quentes já registrados. E distúrbios climáticos extremos e desastres naturais têm ocorrido em todo o mundo, da Califórnia à Índia, pela Europa até a Carolina do Norte. E ainda assim, sem surpresa, Trump não tinha nada a dizer sobre as mudanças climáticas, exceto, eu acho, fure, baby, fure. Bem, isso vai ajudar bastante. E vamos ser claros, Trump não apenas deixou de falar sobre algumas das questões mais importantes enfrentadas pela classe trabalhadora da América, mas as soluções que ele propôs só piorariam uma situação já ruim
Sim, eu ouvi Trump falar esta noite sobre algumas isenções fiscais para famílias trabalhadoras em termos de não tributar gorjetas, não tributar a Seguridade Social e não tributar horas extras. Tudo bem, mas isso é troco de pinga, comparado aos benefícios que ele vai dar ao 1%. E isso não conta toda a história sobre suas políticas fiscais. De acordo com um estudo recente do Instituto de Tributação e Política Econômica, se todas as chamadas políticas América em primeiro lugar de Trump forem implementadas, incluindo suas tarifas, sobre as quais ele falou muito esta noite, os 95% mais pobres dos americanos verão seus impostos aumentarem, enquanto os 5% mais ricos do nosso país verão seus impostos diminuírem. E muito. Esta noite, em tantas palavras, Trump instou o Congresso a aprovar seu grande e belo orçamento. Você sabe o que realmente está nele. Este orçamento cortaria o Medicaid em 880 bilhões de dólares. Acho que Trump esqueceu de falar sobre esse corte de 880 bilhões de dólares no Medicaid, de acordo com uma estimativa. Isso significa que até 36 milhões de americanos, incluindo milhões de crianças, seriam retirados do seguro de saúde que possuem. Em um discurso de 90 minutos esta noite, nenhuma palavra sobre tirar milhões de crianças do seguro de saúde que possuem. Quando você corta drasticamente o Medicaid, isso significa que as casas de repouso que recebem 2/3 de seu financiamento do Medicaid terão que fechar, demitir trabalhadores ou reduzir significativamente os serviços que oferecem. CSG, eu também não ouvi isso do Trump esta noite. Seria um golpe devastador esses cortes no Medicaid para os 32 milhões de americanos que recebem seus cuidados de saúde em centros de saúde comunitários. E não é apenas o Medicaid, que o orçamento de Trump também cortaria a assistência nutricional, em pelo menos 230 bilhões. Agora, quero que você pense sobre isso por um momento, e você pode imaginar a classe bilionária. Pessoas que podem sustentar suas famílias. Alguns desses caras têm dezenas de bilhões de dólares para sustentar suas famílias pelas próximas 10 gerações, 50 gerações. Pessoas que vivem em uma opulência incrível. Pessoas que possuem seus próprios jatos particulares, possuem suas próprias ilhas privadas, possuem suas próprias naves espaciais, tentando obter isenções fiscais, tirando comida da boca de crianças de baixa renda. Isso é realmente repugnante. O que estamos vendo é o princípio de Robin Hood ao contrário, tirando dos pobres e dando para os ricos, e muito, muito ricos. E aqui está algo mais que Trump tem feito. Nas últimas semanas, ele e seu bom amigo Elon Musk, que estava lá na plateia esta noite, têm demitido centenas de milhares de funcionários federais. Agora, eu sei que alguns de vocês estão dizendo, bem, isso é uma pena, mas esse é o governo federal. Não sou eu, são apenas aqueles caras que trabalham para o governo federal. Mas eu quero que você pense sobre isso. Pense nisso por um momento. Se Musk e seus amigos podem arbitrariamente jogar trabalhadores federais na rua hoje, o que você acha que Musk e seus colegas bilionários estarão fazendo amanhã? Quando a inteligência artificial e a robótica explodirem neste país, você acha que eles vão se importar com você e suas famílias? Não, eles vão te tratar exatamente da mesma forma que estão tratando os funcionários federais hoje. Você também estará na rua. Mas não são apenas políticas domésticas absurdas que temos que combater. Pela primeira vez em nossa história de 250 anos, temos um presidente que está virando as costas para a democracia e nos alinhando com o autoritarismo. Não devemos abandonar o povo da Ucrânia que foi invadido pelo ditador russo Vladimir Putin. Devemos sempre defender a democracia, não. A ditadura. Deixe-me ser muito claro. Independentemente de para onde Trump está levando este país, aqui está o que eu penso e o que acredito que o povo americano quer que façamos. Eles querem que acabemos com um sistema de financiamento de campanha corrupto. Bem, eu não ouvi o senhor Trump falar sobre isso esta noite. Um sistema de financiamento de campanha corrupto
que permite que um punhado de bilionários compre eleições. É completamente insano que alguém como Elon Musk possa contribuir com mais de 270 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump e depois ele possa comandar o governo. É absurdo que qualquer membro do Congresso que se oponha à guerra brutal de Netanyahu em Gaza possa esperar ser confrontado por milhões de dólares em contribuições de campanha vindas da AIPAC. O povo americano quer que acabemos com esta desastrosa decisão da Suprema Corte Citizens United e avancemos para o financiamento público das eleições. A democracia deveria ser sobre uma pessoa, um voto, não sobre bilionários comprando os candidatos políticos de sua escolha. E além disso, não deveríamos estar dando isenções fiscais para bilionários. Isso não é o que deveríamos estar fazendo. Devemos exigir que as pessoas mais ricas deste país comecem a pagar sua parte justa de impostos. Devemos aumentar o salário mínimo federal de $7,25 por hora para um salário digno de pelo menos $17 por hora. Devemos facilitar para que os trabalhadores se unam aos sindicatos, expandir o movimento sindical e impedir que as corporações violem as leis trabalhistas com impunidade, aprovando a legislação PRO-ACT, que eu apresentarei amanhã. Não vamos cortar a Seguridade Social? Muito, pelo contrário. Devemos expandir os benefícios da Seguridade Social e estender sua solvência para os próximos 75 anos, eliminando o teto que permite que um bilionário pague o mesmo valor para a Seguridade Social que um motorista de caminhão. Muitos dos nossos idosos estão sofrendo hoje. Para que possamos falar sobre cortar a Seguridade Social, mais de 20% dos idosos neste país vivem com $15 mil por ano ou menos. Além disso, em vez de fazer cortes massivos no Medicare, devemos nos unir a todos os outros grandes países para garantir assistência médica a todo o nosso povo através de um programa de pagador único. O Medicare para todos. Devemos também enfrentar a ganância da indústria farmacêutica, fazer com que eles nos cobrem o que cobram de outros países, reduzir os preços dos medicamentos prescritos em 50%, e em um momento de uma terrível crise habitacional em Vermont e em todas as áreas do nosso país, precisamos construir pelo menos 4 milhões de unidades de habitação de baixo custo e acessível, impedir que os proprietários corporativos aumentem os preços dos aluguéis e estabelecer um teto para os aluguéis. Em uma economia global competitiva, precisamos da força de trabalho mais bem educada do mundo. Todos os nossos jovens devem ter a capacidade de obter um ensino superior, tornando as faculdades públicas, as escolas técnicas e as universidades gratuitas e cancelando a dívida estudantil. Sim, podemos criar milhões de empregos bem remunerados, combatendo as mudanças climáticas e mudando nosso sistema de energia dos combustíveis fósseis para a energia sustentável. Sabe, eu ouvi muita conversa sobre liberdade esta noite do Sr. Trump. Bem, em uma sociedade livre, devemos garantir absolutamente que sejam as mulheres da América a controlar seus próprios corpos, e não os governos locais, estaduais ou federais. Agora, eu sei, porque ouvi de muitos de vocês, que há muitas pessoas por aí que estão se sentindo irritadas e frustradas com o que está acontecendo aqui em Washington, D.C. E alguns de vocês podem se sentir um pouco sem esperança. Então deixe-me dizer isso. Neste momento particular da história, o desespero não é uma opção. Desistir não é aceitável. E nenhum de nós tem o privilégio de se esconder debaixo das cobertas. As apostas são simplesmente altas demais. Nunca esqueçamos, a verdadeira mudança só ocorre quando pessoas comuns se levantam em milhões contra a opressão e a injustiça e lutam de volta
Essa é a história da fundação da nossa nação, quando homens e mulheres corajosos enfrentaram o poderoso e invencível